Vamos iniciar mais uma leitura do livro O Bebê do Amanhã. E vocês acreditam que a gente já está quase terminando esse livro? Especial. Esse livro tem 14 capítulos. E hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 10. Vamos ver se a gente começa e termina. Cada capítulo tem, em média, 20 páginas. Mais ou menos isso. E o capítulo 10 tem como título O Mistério e o Poder das Primeiras Lembranças. Vocês estão gostando? Escreve aí embaixo se vocês estão gostando dessa leitura. E se já quiser dar sugestão para a próxima leitura, eu já estou pensando. Então, vamos lá. Em maio de 1983, recebi a seguinte carta na minha caixa de correspondência. Prezado Dr. Verley, para seus arquivos, eu gostaria de lhe contar minhas lembranças da vida no útero. Minha primeira descoberta foi: eu existo. Descobri que podia me mexer. Comecei a fazer exercícios físicos. Eu parava e descansava quando achava que já tinha feito o suficiente. Não me lembro de ouvir batimentos cardíacos nem música. Sentia-me muito à vontade. Depois que se passou um período de tempo muito longo, comecei a sentir pressões periódicas. Finalmente, apareceu uma abertura e comecei a avançar na sua direção. Pela primeira vez, senti apreensão e talvez medo. Chegou uma hora em que os eventos aconteceram muito depressa. Perdi contato com os detalhes dos acontecimentos. Surpreendi-me nas mãos de criaturas muito maiores e fui exposto a luzes muito brilhantes. Localizei uma fonte de comida e uma forma de introduzi-la no meu corpo. De tempos em tempos eu sentia fome. Passou a ser muito importante eu conseguir encontrar o caminho de volta para a fonte de comida e conforto, minha mãe. Nasci dia 23 de maio de 1912, de John e Emily Fields, de Greensboro, na Carolina do Norte. Durante meus 3 primeiros anos de vida, estas foram apenas lembranças de uma vida anterior, na qual as coisas eram muito mais simples e os problemas não existiam. Quando descobri que os bebês viviam 9 meses dentro do corpo das suas mães, compreendi de repente que essa existência anterior era a minha fase no útero. Sempre tive esperanças de que alguém resolvesse entrevistar crianças de 5 a 7 anos de idade e registrar quantas têm lembranças pré-natais, só suas. Subtítulo: O Interruptor da Memória. Desde quando li esse bilhete pela primeira vez, os pesquisadores deram passos enormes no sentido de descobrir as nossas primeiras lembranças. Os resultados podem deixar você chocado. Durante anos, julgamos que a memória humana, contínuo de consciência que conecta ininterruptamente os momentos da nossa vida, começa em algum momento por volta de 3 anos de idade. Mas hoje é abundante a evidência que prova que não é bem assim. Se voltarmos no tempo o máximo de que somos capazes, acabaremos dando de cara numa parede. Mote, 1997. Algumas pessoas conseguem recuar mais no tempo do que outras, mas o contínuo de consciência que consideramos nossa história pessoal em geral para nos 3 ou 4 anos de idade. Muitos têm fragmentos de lembranças anteriores a esse momento, mas essas imagens isoladas não fazem parte da coerência infindável que chamamos, da corrente infindável que chamamos de nossa vida. Os freudianos usam o termo amnésia infantil para descrever o fenômeno. Um dos pioneiros da psicologia pré-natal, Francis Mott, 1997, chamou de o último grande esquecimento do ser humano.
Muita gente acha que a memória é algo ativado misteriosamente aos 3 ou 4 anos de idade, mas isso simplesmente não é verdade. Pensamos, sentimos e aprendemos muito tempo antes dos 3 anos. Mas as nossas lembranças ficam borradas e enterradas embaixo de uma avalanche de experiências subsequentes, tornado difícil o processo de recuperá-las, embora não seja impossível. Declara Mott, 1997, com base em seu estudo dos sonhos. Todos carregamos dentro de nós, no fundo dos nossos sentimentos, a gravação de um período quase antediluviano, que vivemos entre o nascimento e os 3 anos de idade. O parto ainda é um cataclismo mais antigo, e, por maior que seja a nossa tendência em acreditar que não há lembranças de vidas antes do nascimento, os sonhos revelam que isso é uma inverdade total. Na realidade, antes do nascimento, havia uma consciência vividíssima de um outro estágio ainda de vida. E provavelmente existe camada sobre camada de lembranças associadas à construção do corpo. A memória surge no óvulo fertilizado e continua a se desenvolver à medida que nos desenvolvemos. Por fim, ela irrompe em nossa psique consciente. Mas por baixo da psique consciente há camada sobre camada de esquecimento. Subtítulo: As origens da memória. O que é memória e quando ela surge? No sentido mais básico possível, a memória é o processo por meio do qual preservamos nossas experiências e aquilo que aprendemos. Por sua própria natureza, a experiência altera-se à medida que crescemos. A criança, por nascer, não vive a mesma coisa ou a mesma experiência que o adulto. O vasto fosso entre esses estados de ser não significa que um reino da existência é deletado quando entramos no reino seguinte. Os grandes cientistas que estudaram o cérebro no século passado transmitiram a nós os erros do reducionismo. O cérebro é constituído de neurônios e sinapses, neurotransmissores e seus receptores. Mas a psique é mais que a soma dessas partes. Trabalhando juntos, os elementos do cérebro formam uma rede que resulta na consciência complexa que chamamos de psique. No entanto, bem no começo, antes de termos um cérebro, o mesmo corpo, éramos constituídos por nada mais que uma célula. Primeiro um óvulo e um espermatozoide, que se fundiram para se formar uma única célula. E depois um conjunto de células que se dividiram muitas e muitas vezes. A experiência bioquímica dessas primeiras células forma os primeiros precursores da memória. Não da memória tal como pensamos nela em nossa vida presente, mas uma memória celular antiga, de uma época em que, como as crisálidas, tínhamos uma forma diferente. Durante os últimos 30 anos, explorando as fronteiras da psicologia pré-natal, tive contato com a ampla evidência de que os eventos fisiológicos da concepção e os resultados imediatos, inclusive a viagem do organismo multicelular, chamado zigoto, pelo oviduto e sua implantação na parede uterina, permitem o surgimento das camadas iniciais da memória e têm um impacto profundo sobre a psique. No começo, essa noção pode lhe parecer improvável, mas considere o momento crítico do desenvolvimento em que o zigoto é implantado no útero. Hoje em dia, a maior parte dos embriologistas acredita que 50% dos óvulos fertilizados são abortados entre o momento da concepção e os primeiros dias depois da implantação. A razão disso é que metade das proteínas do feto muito jovem, que nesse estágio é chamado de blástula, provém do espermatozoide do pai, identificado como corpo estranho pelo sistema imunológico da mãe. A blástula sofre o ataque do seu ambiente materno. Dependendo do resultado da luta,
a blástula morre ou consegue se implantar na parede uterina. Esses eventos fisiológicos, os primeiros experienciados pelo novo embrião, servem de primeiros modelos para uma miríade de sensações associadas à agressão, ao medo e à depressão. Segundo o biólogo celular Bruce Lipton, 1997, isso é consequência de um princípio muito antigo da biologia celular tradicional. As células interpretam seu ambiente, avaliam as informações e depois selecionam as respostas apropriadas para sua sobrevivência. Quantas pessoas, reconstituindo a luta celular travada nos primeiros dias de vida, lutam pela aceitação de um clube de campo, uma universidade, uma fraternidade ou um grupo de amigos? Quantas sonham com areia movediça, brejos, tempestades, naufrágios e ventanias demolidoras? Algumas exploram ambientes novos com confiança, outras com temor. Outras ainda sentem muito cansaço ou uma falta inexplicável de força de vontade diante das exigências da vida. Embora muitas vezes essas características possam ser compreendidas à luz das influências sofridas após o nascimento, outras vezes isso não acontece. Nesses casos, procuramos uma pista para a primeiríssima luta que travamos na vida, a implantação na parede do útero. Essas influências constituem as primeiras lembranças, fossilizadas há muito tempo embaixo de camadas mais recentes da experiência. Na verdade, aqueles de nós que trabalham no campo da psicologia pré-natal começaram a juntar evidências clínicas em favor da noção de que a antiga memória celular pode ajudar a determinar quem somos, trabalhando com um grande número de técnicas como hipnose, drogas e psicoterapias regressivas. Os pacientes falaram de suas primeiras impressões, alguns recuando, surpreendentemente, até a concepção. Lembro-me de um homem que, enquanto se recordava de um incidente com a mãe, entrou num estado de consciência alterado e começou a falar como se estivesse na cabeça do pai. O pai estava bêbado e irado. Quer fazer sexo com a mulher. No momento seguinte, meu paciente identificou-se com a mãe. Conseguiu sentir sua repulsa e sua raiva quando o pai começou a estuprá-la. Durante toda a sua vida, este homem tinha se sentido dividido entre impulsos femininos e masculinos, entre a agressividade e a passividade. Foi uma das pessoas mais ambivalentes que conheci. Não quero sugerir que este homem tenha testemunhado literalmente a cena como a teria testemunhado hoje, com todo o leque de percepções visuais e aurais que tem quando adultos. E sim que experienciou o evento apenas como uma célula pode experienciá-lo, quando a bioquímica da violência e dos maltratos, bem documentada no laboratório, discutida mais adiante nesse livro, imposta a ele na sua concepção, deu início a predisposições para certos traços de caráter. Reviver sua concepção, impressa em suas células, num ambiente terapêutico seguro, fez com que ele entrasse no caminho que leva à recuperação e à saúde. Subtítulo: Uma célula nunca esquece. Se você duvida do potencial de recordação das células, não precisa ir além do sistema imunológico humano. McEwen, Schmeck, 1994. Nossas defesas imunológicas operam por meio de células que reconhecem e lembram-se de invasores infecciosos, com tudo pronto para atacá-los, quando voltarem para nos infectar de novo. É a resposta imunológica que possibilita o funcionamento das vacinas. Quando você expõe alguém a uma versão enfraquecida ou morta de um gene, a vacina,
o corpo produz células atacantes capazes de reconhecer esse gene caso ele algum dia apareça novamente, mesmo que seja muitos anos depois. Na verdade, a neurobióloga Candace Pert, 1999, do Instituto Nacional de Saúde, observa que os vírus e os neurohormônios usam os mesmos receptores para entrar na célula. Dependendo da quantidade de um determinado neurohormônio presente em qualquer momento dado, haverá um certo número de receptores disponíveis para transportar o vírus para dentro da célula. Isso explica a conexão, observada há muito tempo, entre estados emocionais e doenças, e sugere um mecanismo por meio do qual uma pessoa pode adoecer com a mesma dose de um agente infeccioso que mal afeta outra pessoa. Entre aspas, será que um estado emocional intenso, como a expectativa alegre e esperança diante de uma possibilidade ou aventura empolgante, protege contra certos vírus? Fecha aspas. Indaga Pert, 1999. Uma trajetória possível envolve o rinovírus, causa comprovada do resfriado viral. O rinovírus entra numa célula ligando-se a um receptor do neurohormônio norepinefrina associado a estados emocionais positivos. Provavelmente, quando você está feliz, o rinovírus não consegue entrar na célula, porque a norepinefrina bloqueia todos os receptores potenciais. Os cientistas notaram a conexão entre emoção e doença desde a época de Aristóteles. Entre aspas, alma e corpo, afirmo eu, reagem simpaticamente um ao outro. Fecha aspas. Dizem que o filósofo declarou. Mas foi só no começo do século XX que os pesquisadores dispuseram as ferramentas para discernir as ligações e demonstrar que uma delas, o sistema imunológico, era passível de treinamento. Estudos feitos no passado demonstraram que o sistema imunológico poderia ser condicionado no nível subconsciente ou autônomo. Aden e Cole, 1991. Mas foi só em 1990 que Howard Hall, da Universidade Case Western Reserve de Ohio, provou que o sistema imunológico também poderia ser controlado conscientemente. Primeiro, ele treinou seus sujeitos humanos em práticas autorregulatórias, como o relaxamento, alerta e a imaginação guiada, auto-hipnose e feedback, usando vários grupos de controle. Hall mostrou que seus sujeitos conseguiam usar essas técnicas para aumentar conscientemente a viscosidade de seus glóbulos brancos, os leucócitos, aumento comprovado por exames de saliva e sangue. A comunhão entre o cérebro e o sistema imunológico é praticamente constante, uma movimentada rua de mão dupla. O estresse gerado no cérebro, por exemplo, amortece a resposta imunológica, provavelmente porque a imunidade é uma estratégia de sobrevivência de longo prazo, enquanto um organismo sob ameaça externa tende a concentrar suas energias na fuga ou na defesa de curto prazo. Nos últimos anos, cientistas como Candace Pert, 1999, e Ed Blaurock, da Universidade do Texas, descobriram que os mesmos peptídeos produzidos por uma célula, produzidos pelo sistema imunológico, estão presentes no cérebro e no revestimento do estômago. Abre aspas, os sistemas nervoso, endócrino e imunológico são integrados funcionalmente naquilo que parece uma rede psicocoimunendócrina, fecha aspas.
psicoimunendócrinas. Há muito tempo se sabe que a ressonância emocional de lembranças guardadas em nossa psique influencia a intensidade da resposta imunológica. Mas agora sabemos que o oposto também é verdade. As lembranças gravadas nas células do sistema imunológico influenciam as operações do cérebro, regulando os estados de espírito e as emoções e alterando a forma de nos comportarmos. Subtítulo: Memória do corpo inteiro. Hoje, essa noção avançou mais ainda. Não são apenas o cérebro e o sistema imunológico que experienciam, recordam e comunicam, conforme os cientistas descobriram. O fenômeno chega a todas as regiões do corpo e a diversos tipos de células. Essa ideia foi articulada por Francis Schmidt, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1984, quando propôs a existência de um segundo sistema paralelo de substâncias informativas. Schmidt usou o termo substâncias informativas para descrever o conjunto de transmissores, peptídeos, hormônios e fatores que viajam como ondas por todo o corpo e por todo o cérebro. Conhecidas coletivamente como ligantes, essas substâncias se fixam a receptores celulares específicos, assim como uma determinada chave se encaixa numa determinada fechadura. O sistema imunológico é um participante desse fenômeno de troca de informações no corpo inteiro e da estocagem de lembranças, mas não atua sozinho dentro dele. Embora o encaixe da chave na fechadura seja a imagem mais usada, uma descrição mais dinâmica desse processo poderia ser a de duas vozes, ligante e receptor, tocando a mesma nota e produzindo uma vibração que toca uma campainha que abre a porta da célula. Uma reação em cadeia de eventos bioquímicos tem início quando máquinas minúsculas começam a funcionar e, dirigidas pela mensagem do ligante, dão início a um grande número de atividades, fabricação de novas proteínas, tomada de decisões sobre a divisão de células, abertura ou fechamento de canais iônicos, acréscimo ou subtração de grupos químicos energéticos como os fosfatos. Em resumo, a atividade da célula em qualquer momento dado é determinada por quais receptores estão ocupados por ligantes e quais não estão. Numa escala mais global, esses fenômenos fisiológicos diminutos a nível celular podem se traduzir em grandes mudanças de comportamento, atividade física e até estado emocional. Estamos na página 237. Esse sistema de fluxo de ligantes pelo corpo é inquestionavelmente mais antigo, muito mais básico para o organismo do que o sistema nervoso. O novo paradigma, agora amplamente aceito pelos neurocientistas, envolve um vasto conjunto de células de todas as regiões do corpo, dos intestinos ao baço e ao coração. Embora as células sejam de vários tipos diferentes, têm uma coisa em comum: produzem um fluxo de ligantes que viaja pelo rio de líquido extracelular para comunicar sentimentos, estados emocionais e lembranças a regiões distantes do corpo e aos centros emocionais do cérebro. Com essas múltiplas correntes moleculares lançadas pelas células de nosso corpo, traduzem-se em emoções propriamente ditas, felicidade ou tristeza, ansiedade ou calma, ou um meio termo qualquer entre elas. Procurando a resposta, Candace Pert e sua equipe, 1999,
mapearam o destino dos ligantes no interior do cérebro. Descobriram que os receptores de substâncias químicas comunicadoras e uma série de drogas que alteram a consciência, como a heroína, o ópio, a fenilciclidina, pó de anjo ou poeira da lua, o lítio e o Valium, tinham sua maior densidade no sistema límbico, associado há muito tempo com o eu emocional. O que talvez seja mais surpreendente ainda é que os receptores dessas substâncias também estão espalhados por todo o corpo. Em resumo, a última revolução da neurociência sugere que a verdadeira inteligência e a memória, a própria essência do eu, não se localizam só no cérebro, mas em todo o corpo. Essa descoberta foi o prenúncio de uma nova era de unidade cérebro-psique, que constitui uma única rede interativa. São só um. Quais são as implicações dessas descobertas para os primórdios do desenvolvimento humano? A mais nova de nossas crianças, o feto por nascer, inclusive, não precisam de sistema nervoso completamente desenvolvido, nem de cérebro para receber, armazenar e processar informações. As substâncias informativas da mãe, sejam elas o cortisol, associado ao estresse, ou as endorfinas que nos fazem nos sentir bem, entram na corrente sanguínea do bebê e afetam os receptores em todos os estágios do desenvolvimento, por mais inicial que seja a fase da vida. Antes de nossas crianças terem cérebros rudimentares, já estão gravando suas primeiras lembranças nas células do corpo. As nossas lembranças mais antigas não são conscientes, e nem mesmo inconscientes no sentido usual do termo. Antes do último grande esquecimento de morte, antes do evento do parto, antes do termo tido antes de termos tido um vislumbre sequer de visão ou som no útero, gravamos a experiência e a história de nossa vida em nossas células. Acredito piamente que um dia os cientistas terão condições de identificar milhões de fragmentos de lembranças em todas as células do corpo. Vamos acabar descobrindo que, quando evocamos esses fragmentos, criados ao longo dos dias de nossa vida, aglutinam-se e formam lembranças completas no centro superior do cérebro. Fantástica essa leitura, viu? A memória está presente em uma única célula inicial da vida. Fantástico, muito bom. Subtítulo: Da virgindade oceânica ao senso de identidade. Quando a memória se torna consciente, algo que podemos acessar com esforço ou até à vontade. Psicólogos especializados no estudo da memória afirmam que existem duas formas: a memória consciente, também chamada de memória explícita, e a memória inconsciente ou memória implícita. A memória explícita inclui a lembrança de fatos, acontecimentos e listas. A memória operacional, na qual guardamos informações visuais ou verbais, numa zona de armazenamento temporário de dados, até que eles sejam necessários, também é explícita. Assim como é também a memória da festa de aniversário dos nossos 9 anos, ou a mobília de nosso quarto de criança. Outras memórias são implícitas, embora não estejam à disposição para serem evocadas conscientemente. Mesmo assim, elas nos instruem. Uma reação de medo aparentemente irracional em determinadas situações pode ser resultado da memória implícita, e dela também podem derivar certas capacidades, como digitar sem ter que olhar para as teclas,
andar de bicicleta ou construir castelos de areia. É no útero, durante nossa viagem rumo à consciência, que se desenvolve a memória, primeiro a implícita, depois a explícita. Podemos pôr tranquilamente que os embriões recém-formados, constituídos de apenas algumas células, experienciem mais frequentemente a virgindade oceânica. Aliás, esse estado normal logo é desfeito por interações com o ambiente uterino e pelas ondas de hormônios maternos. Toda onda hormonal precipitada por irritação, alegria ou algum outro estado emocional da mãe cria uma lembrança primitiva em nossas células. Como não temos cérebro e nem mesmo um corpo, só as nossas células gravam essas impressões. São as primeiras lembranças implícitas que teremos. À medida que esses resquícios de lembrança se acumulam com o passar do tempo, o feto compreende, a sua modo implícita, a separação entre ele e o útero circundante. Por volta do 6º ou 7º mês de gestação, quando a criança, por nascer, já tem um cérebro e até um córtex cerebral, ela não só percebe as emoções da mãe, como discrimina os diversos tipos de alterações hormonais. Através de seus sentidos, ela percebe e lembra-se dos movimentos, luz, sabor e som. Começa a reconhecer vozes, dá sentido às informações de que dispõe, com base na memória, cria uma resposta apropriada, seja excesso de movimento para expressar agitação, seja chupar o dedão para ajudar a se acalmar. Muitas e muitas vezes, depois de anos de estudos clínicos, descobrimos que uma célula individual consegue evocar um fragmento de lembrança do útero. Certa mãe me disse que levou um choque ao descobrir a filha de 2 anos sentada no chão da sala de visitas cantando inspirar, expirar, inspirar, expirar. Essas palavras faziam parte de um exercício Lamaze que essa mulher havia praticado durante as últimas semanas de sua gravidez. E desde então não havia mais pronunciado essas palavras. Outra mãe me escreveu dizendo que certo dia, sentado à mesa da sala de jantar com outra pessoa, havia feito uma piadinha sobre o pijama que usara frequentemente quando estava grávida de sua filha. Lembra daquele pijama? Perguntou ela, brincando à menina de 3 anos. A resposta da criança deixou pasmos todos os membros do grupo. Incrível, né? Eu não via o que você estava usando, só conseguia ouvir o que você dizia. E como era? Era escuro e apertado como uma tigela grande cheia de água. E qual era a sua comida predileta? Eu não comia nada. E o que você pensou quando nasceu? Que não estava mais tão apertado e que finalmente eu poderia me esticar. O mais incrível é que minha filha descreveu toda essa experiência sem dizer nenhuma única vez que vira alguma coisa. Falou somente do que ouvira e sentira. Nunca teve um lapso, nem deu nenhuma resposta errada a uma pergunta. Num relatório, a psicóloga Alice M. Divens, 1987, diz que sua pesquisa revela que as crianças por nascer podem literalmente absorver a experiência da mãe e carregá-la consigo durante toda a vida como se fosse sua. Num desses casos, ela conseguiu conferir com a mãe de um paciente a história que esta lhe contava. Há alguns anos, Rose fez terapia durante vários meses. Certo dia, quando foi orientada para recuar até o período pré-natal, ela começou a dizer: estou com frio, e tão cansada de cavar que estou prestes a desistir.
Depois de alguns minutos, descobrimos que a mãe dela estava ao ar livre cavando a neve, e Rose gravara aquilo tudo como se tivesse sido uma experiência sua. Pedi-lhe para dizer as palavras que lhe vieram à mente logo em seguida. Estou cansada e minhas costas estão doendo, mas se eu continuar cavando a neve, vou me livrar desse bebê. Quanto pior a dor, tanto mais provável que eu o perca. Continua firme, cavar, cavar, não aguento mais. Este incidente de terapia de Rose ficou esquecido até seu arquivo ser aberto. Quase 2 anos depois, a mãe dela ligou para marcar algumas sessões. Conversamos detalhadamente sobre a sua vida, e quando chegamos à questão do nascimento de Rose, ela disse: logo que fiquei grávida, detestei a situação. Eu não tinha a menor condição de ter aquele bebê. Estava com medo de tomar fosse o que fosse, e nem sequer sabia de nada que pudesse tomar. Pensei em me jogar das escadas abaixo, mas tive medo de me machucar gravemente. Por fim, resolvi exaurir minhas forças. Havia muita neve lá fora, de modo que saí e comecei a cavar. E fiquei ali cavando aquela neve até ficar completamente esgotada. De repente, me lembrei daquele dia da terapia da sua filha e perguntei-lhe: você comentou alguma coisa com Rose a respeito disso? Ah, não, nunca contei isso a ninguém. Fiquei com muita vergonha. Fui procurar meus arquivos mortos, onde poderia encontrar rapidamente os dados de Rose. E lá encontrei quase exatamente as mesmas palavras a respeito de cavar a neve e livrar-se do bebê. Isso é uma história de Gibbons, 1987. Na verdade, numerosos estudos mostram que os bebês se lembram das mágoas e irritações da mãe, ao menos implicitamente, e reagem a essa lembrança durante toda a vida. Um exemplo: pesquisadores australianos mostraram a mulheres grávidas um trecho perturbador de 20 minutos de um filme de Hollywood. Quando expostas novamente a esse filme até 3 meses depois do parto, os bebês mostraram reconhecimento da experiência exterior. Estudos com 1.000 bebês cujas mães haviam tido graus variados de depressão durante a gravidez tiveram depressão no momento do parto, e em proporção ao grau de depressão das próprias mães. Fantástico, muito bom. Próximo subtítulo: A lembrança do parto. Embora as lembranças do útero geralmente não sejam espontâneas, milhares de pessoas dizem de boa fé que acessaram recordações pré-natais através da psicoterapia, sonhos e hipnose. Talvez as mais fascinantes e as mais bem documentadas na literatura sejam as poderosas lembranças do parto. Embora sempre seja bom ter cautela ao examinar lembranças despertadas pela hipnose ou pela psicoterapia, para que não sejam induzidas pelo processo, o corpo de evidência de fontes diversas é convincente. Uma das primeiras pessoas a estudar o fenômeno das lembranças do parto foi o obstetra californiano David Check, 1989 e 1974. Em uma de suas pesquisas mais impressionantes, Check, 1974, mostrou que algumas pessoas preservam uma lembrança muscular dos movimentos que fizeram com a cabeça, os ombros e os braços quando entraram no mundo. Como sou obstetra, sabia que quando o bebê sai da vagina, gira automaticamente a cabeça de uma determinada forma. Também havia percebido que sempre que perguntava às minhas pacientes sobre o parto, elas giravam espontaneamente a cabeça de uma forma parecida. Talvez por isso me tenha ocorrido a ideia de que elas estavam se lembrando do mesmo mecanismo fisiológico que experienciaram ao nascer. Olha que bonitinho.
Para validar sua teoria, Check, em 1974, recrutou algumas pacientes que ele ajudara a nascer há algumas décadas. Pediu-lhes, sob hipnose, que se lembrasse de seu nascimento e, depois de checar seus arquivos, descobriu que 100% lembraram-se da maneira com que giraram a cabeça ao sair da vagina. Quase todas também se lembraram de qual braço saiu primeiro. David Chamberlain, psicólogo de San Diego e uma das figuras de proa do campo da psicologia pré-natal, passou anos compilando lembranças de parto. Ele diz que ficou fascinado pelo fenômeno na primeira vez que ouviu uma paciente descrever o próprio nascimento. Eu estava sentado na frente dela. Havia uma moita grande e muito linda de Asparagos aetiopicus e um janelão atrás de nós. E o sol estava brilhando no cômodo. Do outro lado da sala havia um piano de um quarto de cauda. De súbito, minha cliente, uma cinquentona chamada Lee, descreveu a visão de seu nascimento. O médico está me segurando bem alto, rindo, disse ela. Eu lhe disse que era uma menina, disse ele para minha mãe. E agora a minha mãe está virando o rosto. Determinado a aprofundar-se na questão, Chamberlain, 1990, realizou um estudo com 10 pares de mãe e prole. Diz ele que, sob hipnose, tanto as mães quanto suas filhas e filhos lembravam-se de detalhes espantosamente similares do nascimento das crianças. Uma filha, por exemplo, descreveu corretamente o penteado que a mãe usava naquela época. Outra se recordou corretamente de que a mãe havia cheirado e depois mostrar a preocupação com a normalidade dos seus artérios. Porque essas lembranças são relativamente raras, provavelmente devido a uma combinação de fatores. Pode ter a ver, por exemplo, com o fluxo maior do peptídeo ocitocina antes do nascimento e durante todo o período em que a mãe amamentava. A ocitocina facilita a lactação e as contrações dos músculos uterinos e também, conforme mostram os estudos, em concentrações elevadas, elimina as recordações. Talvez um dos motivos de não termos lembrança de nossa vida pré-natal e perinatal seja um fluxo de ocitocina materna que nos banha durante esse período, um anestésico da psique. A ocitocina provoca o primeiro grande esquecimento e nos protege de lembrar das agonias do parto. Ratos que aprenderam o comportamento de pular com a vara, por exemplo, perdem esse conhecimento quando desidratados, uma situação frequente também entre as mulheres em trabalho de parto. Outro fator é o hormônio do estresse chamado cortisol, que também atua no sentido de eliminar a recordação de lembranças traumáticas. A lição para as mães e pais é que as crianças por nascer lembram-se da experiência da gestação, implicitamente, na parte mais profunda de seu ser. As células que dão origem a seu corpo e a seu cérebro absorvem alegria e tristeza, calma e ansiedade, por meio de uma miríade de canais celulares, sensoriais e cognitivos que existem em grande número de centros, que vão das células únicas ao lobo límbico, passando pelo próprio córtex cerebral. Embora seja raro, essas lembranças sugerem espontaneamente na consciência do adulto, tornam-se o substrato dos sentimentos e comportamentos para toda a vida. Lindíssimo esse capítulo, comprovando tudo que a gente já sabe, né? É bom quando um cientista fala, porque aí fica bioquimicamente registrado, né? Precisamos
desse embasamento. Mas a gente já sabe disso. Eu que trabalho com psicoterapia, convivo com isso há anos, né? E que bom, né? É ótimo, eu fico muito feliz. Subtítulo: o período entre as lembranças do bebê e a da criança que está começando a andar. Mesmo que a gente não se lembre de muita coisa dos nossos 3 primeiros anos, a observação dos bebês deixa claro que suas lembranças estão intactas. Caroline Hove Collier e uma equipe de pesquisa, 1993, Universidade de Rutgers, na Nova Jersey, conseguiram que bebês de 2 a 5 meses de idade aprendessem a fazer um mobile, se mexer, graças a uma cordinha amarrada a uma de suas pernas. Quando os bebês chutavam, o mobile mexia-se e os bebês mostravam prazer. Quando os mesmos bebês voltaram ao laboratório alguns dias depois, davam chutes frequentes e espontâneos, aparentemente lembrando-se do mobile e prevendo o seu reaparecimento. Quanto mais velho o bebê, tanto mais tempo era preservada a lembrança do mobile. Bebês de 2 meses preservaram a lembrança por alguns dias, os de 3 meses por uma semana e os de 6 meses por 2 semanas. A impressão foi tão forte, na verdade, que os bebês aos quais foram mostrados móveis diferentes em 2 dias consecutivos não tiveram nenhuma reação. Mas aqueles aos quais foram mostrados 2 móveis iguais reagiram sim. O surpreendente, conforme descobriu a equipe, é que a memória do bebê é específica. Quando um pano decorado com quadrados num dia e com círculos no dia seguinte foi colocado atrás do móvel, os bebês de 6 meses olham para o móvel, mas não chutam em sinal de reconhecimento. Só chutam frequentemente durante a segunda apresentação, quando o pano e o móvel são iguais. O contexto de Hove-Collier é a chave. Os bebês não reconhecem um móvel fora de contexto, assim como você e eu não reconhecemos o assistente do nosso dentista numa fila de cinema. Eve Perris, psicóloga experimental, e sua equipe, 1990, da Universidade de Massachusetts, descobriu que os bebês de 6 meses guardam impressões de eventos durante anos. Os 24 bebês de 6 meses e meio de seu estudo tinham de pegar um chocalho, sob 2 condições diferentes: quando a sala estava iluminada e quando as luzes eram desligadas de repente. 2 anos e meio depois, a mesma tarefa foi apresentada a essas crianças e também a um grupo de controle. As crianças experientes estenderam a mão e pegaram o chocalho com uma frequência muito maior que aquelas do grupo de controle, que não tiveram nenhuma exposição anterior, e foram 4 vezes mais capazes de resistir à experiência ligeiramente assustadora de mergulhar de repente na escuridão. À medida que os bebês crescem e seu cérebro amadurece, aumenta explicitamente a sua capacidade de recordar. O psicólogo Andrew Meltzoff, 1988, demonstrou que bebês de 9 meses conseguem se lembrar de eventos depois de decorrida uma semana. Em um experimento, Meltzoff, 1988, pediu aos pesquisadores que, na frente dos bebês, batessem com a testa na parte de cima de uma caixa de plástico. Quando os bebês retornaram uma semana depois e receberam as caixas, eles bateram com a testa nas caixas.
Um grupo de controle de bebês tinha visto a caixa, mas não esse comportamento. Quando voltaram, praticamente nenhum bateu na caixa com a testa. Outros estudos mostram que bebês de 13 meses conseguem se lembrar de maneira de montar um gongo com várias peças depois de verem um pesquisador realizar essa tarefa. A capacidade de lembrar explicitamente continua a se desenvolver com a linguagem, claro, e é o nosso uso da linguagem que ajuda a tecer a história narrativa de que nos recordamos quando adultos. Olha só, eles veem tudo e repetem tudo. E o que eles veem e repetem ainda fica gravado para sempre. Nós, adultos, estamos cheios das recordações que o nosso inconsciente trouxe, né? Da nossa fase de 0 a 3 anos ou da nossa fase de vida intrauterina. Muito bom. Subtítulo: de que nos lembramos e por quê? Quando de nossos primeiros anos conseguimos recapturar na memória, mesmo que seja com a ajuda da hipnose, da psicoterapia e congêneres. Será possível realmente, como sugeriu Marcel Proust, despertar uma lembrança com nossa versão pessoal de uma Madeleine e recuar no tempo? Nem todas as lembranças são criadas da mesma forma. Lembranças de curto prazo e de longo prazo e de prazos intermediários são formadas no cérebro por meio de vários processos moleculares diferentes. E quando se trata da duração da memória explícita, a intensidade é que é a chave. As lembranças de curto prazo são criadas quando certas proteínas de células nervosas são modificadas. Quando já não existe mais a necessidade de uma determinada lembrança, as células revertem ao estado anterior e a lembrança começa a desbotar. Na verdade, se a lembrança não for importante, por que desperdiçar espaço com ela no cérebro? Na memória intermediária, o cérebro produz uma quantidade maior dessas proteínas modificadas. Mas, na memória de longo prazo, novos genes são ativados, criando proteínas inteiramente novas e novas conexões entre as células nervosas. As lembranças de curto prazo mudam a estrutura molecular das células cerebrais, muitas vezes só temporariamente. As lembranças de longo prazo reconstroem os circuitos neurais do cérebro. Para lançar luz sobre o sistema de arquivamento, Matthew Wilson, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e Bruce McNaughton, da Universidade do Arizona, estudaram ratos em 1998. Descobriram que, quando um rato entrava num ambiente novo, grupos de células nervosas de seu hipocampo lançavam sinais elétricos, cujas formas variavam com o próprio ambiente. E então, durante a noite, quando o rato dormia, todo o processo era repetido, e com exatamente as mesmas células nervosas ativadas exatamente da mesma maneira. É por meio desse processo, explicam Wilson e McNaughton, que as experiências guardadas no hipocampo durante o dia são arquivadas permanentemente no córtex à noite. Ouvindo o hipocampo, o córtex assimila suas mensagens e cria uma forma correspondente. Quais lembranças conseguem ser arquivadas e quais são relegadas à lata de lixo do cérebro para nunca mais serem vistas? Cientistas de Yale que estudam a serotonina dizem que um dos critérios é a repetição. Outra referência para a preservação é a intensidade e o teor dramático do acontecimento. Depois do assassinato do presidente Kennedy, por exemplo,
Alguns psicólogos observam o fenômeno de lâmpada de flash, que recebeu esse nome porque a maioria das pessoas ficou com uma lembrança intensificada de onde estava e do que estava fazendo ao receber a notícia. Lembranças tipo lâmpada de flash foram observadas durante a tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan e também da explosão do ônibus espacial Challenger. Lembranças intensas de longo prazo também são forjadas pelo medo e despertadas novamente pelo estresse ao longo da vida. Os estudos com ratos da Universidade de Nova York são instrutivos. Quando expostos ao som de uma campainha seguido de um choque elétrico, os ratos lembram-se e temem o som dessa campainha. Quando, em experiências subsequentes, a campainha tocou, mas não houve choque, a reação de medo e a lembrança concomitante que é desencadeada pareceu diminuir até desaparecer. Mas, depois de levar um choque, os ratos ficam permanentemente predispostos ao medo. O terror volta, contudo, quando os ratos que já levaram choque são expostos ao estresse em outras situações, mesmo que esses ratos não tenham levado choque durante meses. Esses são os nossos traumas mais profundos, né? Essas lembranças não são apenas mais vívidas, mas também mais acuradas e tendem menos a mudar à medida que o tempo passa, mesmo quando submetidas a sugestões enganosas. Num estudo com crianças, os pesquisadores descobriram que o evento estressante de tomar vacina foi associado com uma intensificação relativa de lembrança dos detalhes centrais quando comparado a uma situação menos estressante de conhecer um estranho acolhedor no consultório médico. Como o amor é delicado, ao passo que o medo, em geral, é uma emoção intensa. Os neurocircuitos do medo podem ser mais difíceis de eliminar. Joseph Ledoux, neurocientista da Universidade de Nova York, sugere que esse pode ser o motivo pelo qual as fobias são tão difíceis de curar. Mesmo depois de um tratamento aparentemente bem-sucedido, as lembranças da experiência temida continuam profundamente incrustadas no cérebro. Podem ficar em estado latente durante anos e, mesmo assim, serem reativadas e causar estrago sob estresse. Subtítulo: Falsa lembrança ou total recall. Entre 2 anos e meio e 3 anos de idade, a maioria das crianças consegue preservar e depois recuperar um tipo de lembrança verbal de um acontecimento traumático. Mas Lenore Ter, psiquiatra infantil da Universidade da Califórnia, descobriu que as crianças que não têm memória verbal, aquelas com menos de 2 anos, sofrem consequências mais graves. Crianças traumatizadas deste grupo mostraram uma lembrança comportamental detalhada de seus traumas, reencenando em brincadeiras ou outros comportamentos ao menos parte da experiência traumática. Um exemplo: uma criança que sofreu abuso sexual na creche entre o nascimento e os 6 meses de idade conseguiu reencenar os detalhes exatos do abuso, verificados em fotografias confiscadas da creche pela polícia, com 2 anos e 11 meses. Embora acontecimentos aterrorizantes e dramáticos tenham mais probabilidades de serem lembrados conscientemente do que eventos triviais, as piores formas de traumas e abuso costumam ser esquecidas. Até 38% das vítimas de trauma que sofreram maus tratos graves
a ponto de irem parar no hospital, não têm lembrança explícita do acontecimento 20 anos ou mais depois. Mesmo inalcançáveis pela psique consciente, as lembranças de acontecimentos traumáticos podem ficar profundamente enterradas na memória implícita e determinar o comportamento durante toda a vida. Em muitos casos, a reencenação comportamental de um trauma dos primeiros tempos de vida continua mesmo quando o contexto muda. Pense no caso de Mônica, nascida com um fichamento congênito no esôfago e acompanhada por cientistas durante 30 anos. Nos 2 primeiros anos de vida, Mônica comia, deitando-se de costas com um tubo inserido em seu estômago. Nunca foi no colo ao se alimentar, como as crianças saudáveis. Quando criança, Mônica alimentava suas bonecas dessa mesma forma, deitando-as de costas e sem contato físico. Quando se tornou mãe, alimentou dessa forma as 3 filhas quando elas eram bebês. E elas, por sua vez, usaram a mesma técnica para alimentar suas bonecas. Esse é um estudo de Sher, 1994. Olha que triste isso, né? E a controvérsia que envolve a síndrome da falsa lembrança, onde a recordação dos maus tratos ou abuso sexual é supostamente induzida pelos terapeutas que estão à procura de problemas onde eles não existem. Embora isso possa acontecer de quando em quando, uma equipe de psiquiatras de Yale aponta a evidência esmagadora de que o cérebro mantém, em reserva, uma capacidade especial de repressão, mas não de eliminação de eventos traumáticos. Quando os traumas são reprimidos, surgem problemas psiquiátricos que vão do transtorno de estresse pós-traumático à amnésia e ao transtorno dissociativo, personalidade múltipla, para ajudar a pessoa a sobreviver. Hoje em dia, numerosos estudos mostram que neuromoduladores liberados durante a situação estressante têm tanto efeitos intensificadores quanto redutores, dependendo da concentração e do tipo particular do neuromodulador. Um resultado é a mudança na estrutura do hipocampo e da amígdala, regiões do cérebro associadas à memória. As mudanças sugerem que as lembranças de abuso sexual e maus tratos são diferentes das lembranças normais e a pesquisa confirma esse fato. Trancadas nos recessos de nosso cérebro para podermos ficar protegidos contra a sua intensidade, essas lembranças são mais difíceis de evocar do que as outras, mas também são mais difíceis de alterar e apagar. Como essas lembranças inconscientes, implícitas, são muito poderosas, influenciam o comportamento durante toda a vida. Olha aí. Mas para tudo tem um jeito, viu, gente? Se existe lembrança de trauma em algum lugar do cérebro, é possível despertá-la, principalmente quando recriamos as condições nas quais essa lembrança foi gravada. Isso é o chamado de aprendizado dependente do estado. Quando a tristeza ou o medo extremo predominaram na época do trauma, mergulhar nessa emoção em terapia ou por meio de algum acontecimento pode desencadear lembranças subitamente, mesmo depois de vários anos. Último subtítulo: A Hora da Família. Como mães e pais, é particularmente importante examinarmos nossas próprias lembranças, explícitas ou implícitas, conscientes ou inconscientes. Quando a memória está nos influenciando sem que o saibamos, ela pode afetar adversamente a maneira pela qual nos relacionamos
com nossos filhos e a forma como os criamos. Vínculos inconscientes com nossos pais e com o nosso passado tornam a vida complexa. Quer carreguemos a memória implicitamente nas células do nosso sistema imunológico, quer explicitamente no córtex cerebral, quer historicamente por meio de ciclo de hábitos familiares, a nossa atuação será a melhor possível se a nossa conexão com o passado for compreendida. Como mães e pais, não estamos só ativando o cérebro dos nossos bebês, mas também os estamos alimentando com lembranças implícitas e explícitas que os guiarão pelo resto da sua vida. Nesse sentido, cabe a nós tomarmos plena consciência da história de nossa família antes de termos filhos. Quanto mais compreendermos a nós mesmos, quanto maior a probabilidade de vermos os nossos filhos como eles realmente são, em vez de confundi-los com fantasmas do nosso passado. Quanto mais lembrarmos, tanto menor a probabilidade de confundirmos as necessidades e comunicações de nossos bebês com as nossas próprias necessidades insatisfeitas. Uau! Lindíssimo! Vou colocar esse pedaço da Hora da Família no Instagram. Resumo do capítulo. O que é a memória e quando ela surge? No sentido mais básico possível, memória é o processo pelo qual preservamos o que experienciamos e aprendemos. Por sua própria natureza, a experiência muda à medida que crescemos. A criança, por nascer, não vive as mesmas coisas que uma criança que já está começando a andar. Assim como esta não vive a mesma coisa que o adulto. Os vastos poços entre esses estados de ser não significam que um reino da existência variável da face da Terra quando entramos em outro. Ao contrário, desde o momento da concepção, a história da nossa vida passa a ser gravada nas células do nosso corpo e nos circuitos neurais de nosso cérebro. As mães e pais que entendem como essas lembranças são formadas estarão mais bem preparados para criar lembranças alegres e positivas para seus filhos. Pontos chaves para as mães e pais. Intensifique as boas lembranças que surgem dos cuidados repetidos e da interação positiva entre mãe, pai e bebê. Brinque com seu filho, cante para seu filho, converse com seu filho, pegue no colo e toque seu filho todos os dias. Assim, essas boas lembranças vão durar. Proteja seu filho de acontecimentos penosos. Uma única experiência estressante vai desaparecer aos poucos e talvez nem mesmo fique gravada permanentemente no cérebro. Mas a mesma experiência traumática, repetida muitas e muitas vezes, vai se tornar um molde inconsciente e onipresente de problemas psicológicos durante toda a vida. Ponha seus bancos de memória em ordem o mais rápido que puder, de preferência antes de você embarcar na viagem da maternidade e da paternidade. Se você fica inexplicavelmente triste ou deprimida, ou suspeita de abuso sexual ou outra violência física em seus primeiros tempos de vida, faça tudo o que puder para descobrir suas primeiras lembranças e assim ter condição de diminuir qualquer possibilidade de uma crise. Caso contrário, você corre o risco de transmitir problemas psicológicos a seus filhos.